teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola de hoje. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2026. A paz do Senhor a todos. E nós já vamos estar começando a nossa escola. Você é muito bem-vindo, que já está conosco. Nós vamos orar e estarmos pedindo as bênçãos de Deus sobre esse dia, né? Que é o dia do Senhor, não podemos nos esquecer, tem tantos projetos e planos, e às vezes até cuidar da casa é natural para aqueles que têm trabalho, né, durante toda a semana, obviamente que sim, mas não esquecer que tem que separar um pouco desse dia, ou bastante desse dia, para estar na casa do Pai, amém? Vamos pedir as bênçãos de Deus para esse programa, para você que vai estar assistindo conosco. Deus abençoe você grandemente. Para nós é uma alegria tê-lo conosco nesse dia, amém? Nós estamos vendo aqui para ver se estamos tendo aí uma boa recepção. E eu tenho que abrir aqui para saber. Deixa eu dar só uma olhadinha. E me parece que sim, né? Graças a Deus está aí. Já vi que está sim. A Leia Matos já está aí. Iracema Bittencourt.
Deus abençoe, muito bem-vindas. Amém, é uma alegria tê-las conosco. Nós temos aí pessoas que sempre nos acompanham nesse trabalho, não é? É um trabalho que fazemos para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos orar para pedir as bênçãos do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas, né? E pedi-lo que abençoe você, o seu lar e esse dia do Senhor, amém? Pai Celeste, nós te agradecemos pela noite de paz que nos concedestes, pela semana de vitórias, Pai, apesar de provas e lutas, alguns enfermos, como o teu servo, pastor Expedito dos Ramos Nery, que ainda está em tratamento, Pai, mas nós entregamos teu servo nas tuas mãos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Também o teu servo, pastor Valadares, que ainda está internado também, Pai, cuida desta vida, sua esposa, a sua família, ó Deus, que em tudo as tuas mãos estejam sobre essas vidas. Agora, te peço, abençoe este pequeno servo que tem a missão de transmitir essa palavra, Pai. Dai-me capacidade, dai-me inspiração e direção para tudo fazer para a tua glória e a edificação do teu povo que está do outro lado, já assistindo, e outros que estarão depois assistindo através dos grupos, também te peço abençoar, Pai. Fica conosco, abençoe este momento, abençoe a nossa nação brasileira, as autoridades constituídas, Pai, e sobretudo a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Abençoa, segura as nossas mãos, dá-nos sabedoria para entrar, para sair, para falar e para ouvir. E que em tudo possamos ter essa preocupação, como está na tua palavra. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Senhor, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, para você que já está comigo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao louvor do 545 do cantor cristão. Vamos apresentar ao Senhor agora este louvor, em nome de Jesus. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus escutar, boas novas ouvidos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas e aprendemos a bendita palavra de Deus. Oh, Jesus, alunos, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, ensinam aí. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Oh, Jesus, ser presente na escola, inspirando do santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ah, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas aí aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados, louvado seja o nome do Senhor. Nós aqui estamos
para a nossa aula de hoje. E eu quero agradecer a Deus. A nossa irmã Iracema Bittencourt pediu oração pelo pastor Sérgio, né? E ela aqui está dizendo, né? Já está se recuperando da cirurgia do joelho, do joelho, abençoa o teu servo, né? Então está aqui, pastor Gênesis, Silva Costa e família, guarda a tua igreja debaixo de toda a cobertura do Senhor. Obrigado, irmã, e precisamos mesmo dessa cobertura do Pai Celeste, não é? Muito obrigado a todos vocês que já estão comigo. Está aí Meire Oliveira, Deus abençoe minha irmã, é uma alegria tê-las conosco. E nós já vamos para a nossa aula, para aproveitar bem o tempo, né? Que nós temos hoje um assunto muito importante sobre a oração. Falar sobre oração é falar sobre uma necessidade que diz Paulo, orai sem cessar, não é? Então precisamos de estar muito atentos a essa necessidade. Bom, o nosso assunto hoje é sobre oração. E quando nós vamos falar em oração, vamos ver a instrução de Jesus sobre como orar, né? Como devemos orar e saber que Deus está para ouvir a nossa oração. Como está na palavra de Deus, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não é? Mas vamos lá. Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 15, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Agora vocês vejam que condição, né? Aqui eu diria que é o condicional da oração. Você quer ser ouvido, porque ninguém pode chegar diante de Deus sem reconhecer que é pecador. Nós pecamos por pensamentos, por palavras e por obras e por ações. Queridos, como nós precisamos de estar diante do Senhor ou entrando na presença do Senhor, de fato, não é? Já reconhecendo que precisamos do perdão do Senhor. Se você não pede perdão porque acha, eu não vou pedir perdão, eu não acho que eu fiz nada errado. Tem muita gente que é assim. Aí o que acontece? A oração dele é uma oração vazia. Como alguém disse, oração que não passa desse teto. Isso é uma coisa horrível, né? Você orar e já saber que a tua oração ficou ali mesmo. Não é isso? Porque Deus está atento à oração. A um coração contrito e quebrantado, não desprezarás o Senhor, não é? Nós vamos fazer aqui uma pequena introdução para dar sequência. Um convite à oração funciona ou não funciona?
a frase, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, baseada em Tiago 5,16, destaca que orações feitas com fé e alinhadas à vontade divina por pessoas arrependidas e sinceras possuem grande poder. Ela incentiva a intercessão mútua e a confissão de pecados para a cura, evidenciando que Deus ouve e age. Deus ouve e age. Porque às vezes as pessoas acostumaram a orar e dizer assim, será que Deus vai responder? Será que é da vontade dele? E se não for? E essa dúvida que entra nele deixa ele quase que sem esperança da resposta, não é? Quando Salomão estava apresentando o templo, um dos rogos de Salomão foi que ele ouvisse a oração do povo dele. Aí Deus deu para ele como se fosse assim, vamos dizer, o modelo de oração com resposta. Olha que interessante, está lá em 2 Crônicas 7,14. O Senhor disse a Salomão, se o povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que acontece? Você ora, primeiro passo que você tem que dar é se humilhar, não é? Por que você ora? Quem ora, a oração é a palavra que você está fazendo a Deus, não é? Você está orando porque você precisa algo de Deus. E como é bom, na hora das nossas grandes necessidades e apertos, nós sabemos que tem um Deus que é por nós, não é? Como ele disse a Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque Deus tem a resposta para nós, Deus tem a solução para os nossos problemas, mas às vezes você não está passando por uma prova sem um motivo. Deus quer te lapidar, Ele quer te dar uma missão mais forte. Então Ele vai te mandar uma prova exatamente para que você, passando aquela prova, seja lapidado para assumir algo mais grande que Deus tem para você. Então, às vezes até vai acontecer isso. Mas vamos falar um pouquinho desse versículo que nós citamos de 2 Crônicas 7,14. O versículo destaca a necessidade de arrependimento ativo e obediência para a restauração, sendo um princípio universal para o povo de Deus em qualquer tempo. O povo tinha necessidade, o povo tinha que buscar a Deus, mas o povo não queria se humilhar. O povo não queria consertar os seus erros, então tem que haver primeiro oração, né? Depois a busca. Entre a oração e a busca, você está buscando. Como é que você busca? Eu pedi a Deus, agora eu vou buscar. É pedir, buscar, bater, né? O que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então é o processo que você está fazendo na sua oração. Porque às vezes você está em oração, se você percebeu, primeiro que você tem que pedir a Deus para perdoar os seus pecados. Segundo, você tem que confessar a Deus que você perdoa a quem te deve também. Porque se você não perdoar, você não é perdoado. Se você não é perdoado, você não vai alcançar a sua bênção. Não é verdade? E um dos outros pontos aqui citado é a obediência, né? Sem dúvida, Salomão teria reconhecido este aviso como uma reiteração de Deuteronômio 28. Quando você lê Deuteronômio 28, Deus tinha tirado o povo do Egito, né? E agora ele vai dar condições para abençoar. Porque Deus não tirou aquele povo do Egito a não ser para ser uma bênção, para ser abençoado e para ser abençoador. Como nós precisamos de ser uma bênção, abençoado e abençoador, né? Ontem eu fui fazer uma compra em determinado lugar, e uma coisa interessante é que eu estava lá conversando com o dono da loja, igreja e tal. Ele terminou e falou, por favor, ore por mim. Olha, ele está vendendo produto, eu fui pagar, mas depois ele pediu algo que dinheiro não compra, e que ele pode ser um homem rico, mas precisa. Ore por mim. Olha a palavra que aquele cidadão deu para mim. Pastor, ore por mim. Eu já saí com a responsabilidade de orar por aquele senhor. Porque a oração
é o que você vai pedir àquele que tem todas as respostas. Quantas vezes eu vou me lembrar de Ezequias, não é? Quando Isaías entra e diz para ele: se põe em ordem a tua casa, porque você agora vai embora, vou te trazer. Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, particular meu, tá? Se o senhor disser para mim assim: Eugênio, se prepara que amanhã eu venho te buscar, eu vou ficar dando glória, misericórdia, não é? Que está, como diz Paulo, com o senhor é muito melhor. Obviamente que eu já pensei uma vez que isso ia acontecer comigo e Deus não deixou, como agora mesmo. Ele disse: espera aí, depois eu vou te trazer para descansar comigo, mas fica aí. Então Deus tem um plano na vida da gente, mas a oração, ele ora a Deus e diz: Senhor, eu tenho andado na tua presença. Olha, Senhor, quase que ele fez assim uma declaração de comportamento, de vida para Deus. Aí o profeta está saindo: volta lá, diga para ele que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: a pior coisa para Ezequias foi ele ter pedido aqueles 15 anos. Acompanhe a trajetória dos 15 anos de Ezequias, que você vai ver que ele já no fim da vida, mesmo depois dos 15 anos, ele já não tinha a mesma palavra para dar ao Senhor que teria antes dos 15 anos. Se o Senhor diz: acabou o seu tempo, amém, glória a Deus, eu estou aqui numa missão. Nós somos cidadãos do céu, estamos aqui para cumprir uma missão, mas tomemos cuidado, né, irmãos? Porque às vezes a missão que Deus nos deu está lá relegada a terceiro, quarto ou quinto plano. Estamos cuidando de nós, da nossa família, e temos que cuidar, mas não esquecer de Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu cumprimentar aqui Débora Menezes. Olha, querida, bem-vinda, um abraço na nossa família aí, da nossa boa igreja. Deus abençoe pastor Efraim e essa família toda. Dê um abraço deles, tem saudade de você, mas estão presos aqui agora no trabalho. Mas assim que eu tiver tempo, vou dar um pulinho aí na nossa igreja para me alegrar com vocês, pode deixar. Mas então, queridos, o que nós temos que entender é isso aí, não é? O reino de Deus tem que ter a primeira preocupação nossa. Por quê? A promessa: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você vai ser muito abençoado. Josi Maria, bem-vinda, querida, um abraço. Dia 21, hein? 21 estamos aí, se Deus quiser. Então precisamos sim fazer as nossas necessidades, né? Estudar, trabalhar, cuidar da família, do sustento, do nosso corpo também, da saúde, não é? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e a palavra diz: se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então vamos cuidar deste corpo, da saúde, para estarmos prontos para fazer a obra do nosso Pai. Mas não podemos relegar a obra de Deus a planos, não é, lá para frente, não. Primeiro é o Senhor. Hoje, por exemplo, é o dia do Senhor, é o dia de nós estarmos na casa do Senhor. Você não deixa de estar presente nos cultos presenciais. Amém, queridos? Mas então, quando eu cito Deuteronômio 28, depois de mais de 400 anos lá no Egito, os últimos anos foi de castigo penoso, né? Não foi fácil. O faraó que não conheceu José, o benfeitor do Egito, né? Que entrou lá, levado por Deus como escravo, e chegou a ser o segundo mandatário do Egito. Porque Deus faz assim com a gente, irmãos. Glória a Deus por isso, que o nosso Deus não muda, não é? Porque o Senhor quer te botar por cabeça, não por cauda. Mas você tem que ter sabedoria quando estiver em algum lugar para ser obediente. A Bíblia chega a dizer: servindo aos nossos patrões como se fosse o Senhor, com carinho, com alegria, não é? Fazendo assim, não é? Mas o Deuteronômio 28, se você ler do verso 1 ao verso 14, diz: se você ouvir a minha voz, obedecer os mandamentos, guardá-los, aí começa: bendita a tua entrada, bendita a tua saída, bendita a tua amassadeira, bendito o lugar. Então ali a promessa é de bênção sobre bênção. Mas agora vem o verso 15, você chega no verso 15, que está: será, porém, se não ouvires nem obedecer, maldito. Então a maldição é o restante do capítulo 28, mostrando, né, as penalidades, porque Deus tem uma missão para o Gênesis,
tem uma missão para cada um de nós que estamos juntos aqui nessa escola. Deus tem. Você nasceu com um propósito, lá no Salmo 139, 16. Tu me viu ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, antes deles existirem. Deus, para cada criança que nasce, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Mas aí, lá, o outro texto vai dizer assim: o ímpio nasce e já se desvia. Então o ímpio nasce desviado dos propósitos de Deus. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor, como aconteceu com Saulo de Tarso, né, que tornou-se o Paulo apóstolo, olha a glória, o Novo Testamento, a doutrinação das igrejas, não é, do mundo, não é, está mais dentro das orientações que Deus deu àquele homem. Imagine, né? Por isso que quando decapitaram ele pôde dizer, né? Que Paulo disse lá? Combati o bom combate. Ó, há versões que diz acabei, eu não gosto dessa, eu prefiro essa. Completei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o Senhor me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Então, queridos, aí está, as promessas de Deus em Deuteronômio, né? Deus havia feito uma aliança com Israel e prometido cuidar deles e fazê-los prosperar enquanto o obedecesse. A obediência, né, é melhor obedecer do que sacrificar. Abre um parênteses aí que eu vejo que ele diz assim: eu não preciso fazer mais nada, porque está na Bíblia que é melhor obedecer do que sacrificar, mas você obedece. Aí é que está, né? E ali o texto, vá para o texto, para o contexto, né? O que diz o contexto? Ele queria sacrificar no lugar de Samuel, e fez isso, e Deus o reprovou, não é? Então vamos lá, vamos citar o texto e ler o contexto, senão vai fazer igual o outro. Cheguei numa igreja uma vez, me deram um tema para eu pregar. O tema é um fabrica e o outro, né? Um ou outro ajudou o seu companheiro de se esforce. Eu falei, mas gente, eu vou pregar nesse texto aqui, vocês já leram o que quer dizer isso aqui? Aqui está dizendo que um faz a imagem de escultura, o outro cobre. Então vocês estão entendendo que aqui é produção da idolatria? Ah, pastor, eu vou pregar, mas vou pregar não o que você espera que eu use, ainda que devemos ajudar uns aos outros. Use o contexto para você não ter pretexto, porque texto sem contexto promove a heresia, né? Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Estou dando só a frase que alguns colegas usam, né? Muito cuidado. Aí está Rosival Nascimento, bem-vindo, querido. Então precisamos ler, estudar e meditar. Não pega um texto isolado e faz dali a sua pregação ou a sua palavra. Muito cuidado. Mas vamos lá, não é isso? Ele também prometeu trazer maldições sobre eles se não obedecessem. Por causa do relacionamento da aliança, havia uma correspondência direta entre sua obediência e sua prosperidade, e sua desobediência e suas dificuldades. Não é o que acontece conosco hoje? Se ouvir e obedecer, temos as promessas. Deuteronômio 28 descreve as bênçãos pela obediência e as maldições pela desobediência. Novamente, a bênção divina e a punição divina sobre Israel eram condicionais à sua obediência ou desobediência. Vemos essa bênção e maldição sobre a lei se desenrolar no livro de Juízes. Juízes, segundo a tradição, chegou a durar quase mais de 300 anos. Eles passavam, né? E no capítulo 2 de Juízes, frequentemente chamado de o ciclo do juízo, Israel cairia em pecado, Deus enviaria outra nação para julgá-los. Israel se arrependeria e clamaria ao Senhor, o Senhor levantaria um juiz para libertá-lo. Eles serviam o Senhor por um tempo e então cairiam novamente no pecado e o ciclo continuaria. Aí é que está, as bênçãos de Deus são condicionais, não é, à obediência, não é? Ah, eu quero bênção, o Senhor me prometeu bênção, e como é que está a sua vida? Edni Borges, um abraço, querido, abraço a nosso Marcos Borges aí, Neuza Fernandes, bem-vinda, querida, Deus abençoe vocês. Então, hoje também é assim,
Se você é um crente obediente, dedicado, servindo ao Senhor, fugindo de tudo que desagrade o Senhor, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Como é que você entristece o Espírito Santo? Ele está aí para te alertar, para te ajudar, para você ter uma vida abençoada, porque a promessa de Deus é essa, é abençoar. Eu sou um homem abençoado, nem por isso deixo de ter provas. Como disse, as provas nos lapidam, porque Deus tem algo para nós fazermos, não é? E Ele quer nos preparar. Márcia Cristina, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então é isso, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar, porque o sacrifício que Saul estava fazendo era em desobediência. Se eles forem humildes, orarem e se arrependerem, então Deus os livrará do julgamento. Aí é que está o contexto de 2 Crônicas 7,14. É uma promessa ao antigo Israel e talvez até o Israel moderno, de que se eles se arrependerem e retornarem ao Senhor, Ele os resgatará. No entanto, muitos cristãos da atualidade tomaram esse versículo como um grito de guerra para seus países e terras natais. Nessa interpretação, os cristãos são as pessoas que são chamadas pelo nome de Deus. Se os cristãos se humilharem, orarem, buscarem a face de Deus e se arrependerem, então Deus curará a sua terra. O Brasil, como o Brasil está precisando da intervenção divina, muitas vezes uma cura moral e política está em vista, bem como uma cura econômica. A questão é se essa é ou não uma interpretação e aplicação adequada, vamos deixar, não é? O primeiro problema que a interpretação moderna é ocidentalizada. Encontra é que nenhuma nação tem o mesmo relacionamento de aliança com Deus que o antigo de Israel desfrutava. Nós não podemos puxar para nós, não é? Se bem que Deus tratou com a nação de Israel até organizar a igreja. Quando Ele organizou a igreja não tem nacionalidade terrena, ela é internacional, não é? A igreja do Senhor não tem placa, as placas colocaram os ministérios. Eu pertenço ao Ministério da Restauração, outros pertencem a outros ministérios, mas a igreja não tem nome. Por isso até as nossas igrejas na obra da restauração, quando Deus deu toque para fazer esta obra, as nossas igrejas, como no Novo Testamento, Igreja em Esmirna, Igreja em Filadélfia, esse é o nome da igreja, e a igreja é a cidade onde ela está. Você está tranquilo, agora pode dizer Ministério da Restauração. Nós somos da Agiorbe, glória a Deus por isso. Foi aonde nasceu a obra, depois alguns ramos saíram, que Deus abençoe os ramos, mas nós continuamos aqui, aonde começamos. E eu tenho o privilégio, pastor Gênio Silva Costa, vai fazer 80 anos agora no dia 6 de maio, não é? Tinha 16 anos, olha só, 16 anos, vou fazer 80, não é? Imagine vocês, né? Nasci nessa obra. Quando eu nasci, o nome dela era Igreja Santo Concerto, depois Monte Carmelo, e aí chegamos a esse entendimento, né? Esse entendimento. Eu não vou citar nomes aqui, não é? São nomes passados, mas eu estou aqui desde 1962, com muita alegria. Aqui nasci de novo, aqui estou como estou, muito, muito abençoado, graças a Deus, não é? Mas jamais vou ignorar os ministérios que estão fazendo uma grande obra para Deus. E eu também estou onde Deus me colocou e dou glórias ao nome dele por isso. Amém, queridos? Continuando. Alguns podem objetar que os cristãos ainda são chamados pelo nome de Deus e, de certa forma, herdar aliança com Israel. E isso pode ser verdade até certo ponto. Certamente, se uma nação está em apuros, uma resposta de oração e arrependimento dos cristãos dessa nação é sempre apropriada. No entanto, há outra questão que é frequentemente esquecida. Quando o antigo Israel se arrependeu e buscou ao Senhor, eles o fizeram em massa. Então, quando a gente fala nação, está se falando a nação. Por exemplo,
A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo comenta sobre isso, né? Ainda que eles sejam como a areia do mar, a estrela do céu, o remanescente será salvo. Por que ele está dizendo o remanescente? Porque hoje Israel está desviado. Não é? Quando Jesus veio para dar-lhes o brado da vitória, para eles começarem e continuarem fazendo Deus conhecido no mundo, eles crucificaram Jesus, porque a liderança religiosa estava sentada na cadeira de Moisés, era eles que ditavam as coisas. E quando viram Jesus, ao invés de recebê-lo como uma promessa, da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Lá em 7,14 de Isaías diz, não é? Vai falar sobre uma virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Era Deus conosco, é que Deus estava em pessoa com eles. Eles não creram, não aceitaram. Por isso que o evangelista que escreveu a divindade de Jesus, que foi João, ele diz assim, no princípio era o verbo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está falando de Jesus, não é? Então você vai ver que ele veio, eles crucificaram. Mas acontecerá, segundo o entendimento escatológico, que os judeus, como nação, vão receber Jesus. Os primeiros vão receber o anticristo, né? Depois que receberem o anticristo, que é aquele texto de Daniel, né? Que diz que ele fará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então aí os judeus pensaram que ele era o Messias, né? Esse é o entendimento escatológico que eu estou citando, não é? E nesse tempo eles vão olhar e dizer, o Messias já veio. Nesse momento eles vão clamar ao Senhor. Eles vão aceitar. E vou lhes dizer uma coisa, vai ser na grande tribulação que eles vão pregar o Evangelho de Jesus e vão ganhar muitas almas para ao Senhor. Quem são esses que não vieram? Vieram da grande tribulação, não é? E não amaram suas vidas até a morte. Nós vivemos dizendo, tá, para mim não amar a vida. Nosso caso é muito simples. Nós estamos no Brasil, graças a Deus aqui nós temos liberdade de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. Estou falando para vocês livremente, ninguém vai me bloquear, como alguns países que bloqueiam, não tem mais liberdade de internet, aqui nós temos. Mas a grande verdade é essa, não é? As nações, através da igreja, pastor Sérgio da Conceição, meu companheiro lá do Paraíso, na década lá de trás, no tempo de Jorge Thompson, um abraço, querido, Deus abençoe. Eu estou cá desde o início, de vez em quando esbarro num companheiro que esteve comigo lá atrás, mas bem lá atrás mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então todas as nações não recebem o Senhor como Senhor da nação. Dentro das nações, né, até o Brasil, né? A população brasileira, o que são cristãos, que guardam a palavra de Deus, que o cristianismo ele está diversificado em religiões, mas o verdadeiro cristão é aquele que segue Jesus, obedece a sua palavra, prega o Evangelho e vive uma vida de santidade. É diferente, não é? Porque a igreja quer dizer assim, aqui na minha igreja é proibido proibir, aqui pode tudo. Eu não tenho nada com isso, eu não vou ficar lembrando nem comentando a igreja dos outros, não. Eu tenho uma responsabilidade do ministério que eu estou aqui sim. Aqui eu falo, aqui eu dou sugestões, aonde eu ministro, eu dou doutrina dentro da palavra. Estou há 29 anos na igreja de São Miguel Paulista. Quando cheguei, disse, meus irmãos, o meu assunto não é costumes, é Bíblia. Eu vou pregar, eu vou mostrar a Bíblia, porque essa daqui ninguém pode rejeitar. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não lhe passam. É Bíblia, você tem Bíblia? Vai para Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Abre a Bíblia e diga o que você quer falar de fato para as pessoas. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Nunca houve qualquer indicação de que uma pequena minoria de uma nação ou um remanescente justo pode se arrepender, orar e que o destino de toda a nação mudaria. Não pode. Vai haver uma nação que vai se converter. Quem é ela? Israel vai se converter.
mas já é, como disse Paulo, não é? Ainda que eles sejam como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Isso é uma coisa muito séria, né, queridos? Mas eu não quero entrar em discussão sobre isso, não. Quando 2 Crônicas 7,14 é aplicado aos cristãos no Brasil ou em qualquer outra nação moderna, geralmente é como o entendimento de que os cristãos daquela nação, os verdadeiros crentes em Jesus Cristo, que nasceram de novo pelo Espírito de Deus, constituirão o remanescente justo. Amém? Porque Deus vai sim, Ele tem de nações diversas salvos. Tem. Não estranho não. Você vai lá na Coreia do Norte, tem cristãos lá. Entendeu? Está camuflado, está, vamos dizer, amordaçado, mas com coração firme no Senhor. Amém, querido? Talvez, se o arrependimento nacional ocorresse, então Deus pouparia uma nação moderna, como poupou Nínive na pregação de Jonas. Ali foi a nação, não é verdade? Que a missão do profeta, ele vai lá e diga, 40 dias, isso aqui vai desaparecer, não é? E quando o rei ouviu a mensagem de Jonas, eu não vou detalhar, que não é esse o propósito dessa pregação, ou dessa aula, mas a nação foi para o jejum, foi para a oração e buscou. O que aconteceu? Deus perdoou a nação, não é verdade? Então, se uma nação acontecer, é como Jonas, né? Mas essa é uma questão diferente. Dito isso, nunca é errado confessar nossos pecados e orar. Na verdade, é nosso dever como crentes confessar e abandonar continuamente nossos pecados, para que eles não nos atrapalhem, Hebreus 12:1. E orar por nossa nação e por aquelas autoridades. Está lá em 1 Timóteo 2:1 e 2. Orar. E quando Paulo deu e pediu essa oração, os crentes estavam sendo sacrificados, irmãos. E o ódio estava nascendo das autoridades. Falei, não, nós não podemos odiar. Jesus ensinou, fazei bem aos que vos fazem mal, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam. Não é fácil, irmãos. Tem que nascer de novo, tem que ter o Espírito Santo na vida para você poder fazer o bem a quem está lhe fazendo mal. Geralmente nós estamos lá na tal lei talião, Deus leva, deu um, leva dois. Eu sou crente, mas eu sou homem. A outra, eu sou mulher, eu sou crente, mas sou mulher. Não, Deus vai levar. Não é assim. Faça como Jesus, ele estava sendo trucidado naquela cruz, né? Cortado, zombado, já tinha apanhado. Alguém, o texto sagrado de Isaías, quando descreve o Calvário de Cristo, ele diz que ninguém gostava de olhar para ele, ninguém que desviava o rosto, ele tinha o rosto todo deformado, porque ele apanhou com um pau no rosto. Quando a gente apanha no rosto com um pau, o óleo fica esbugalhado, né? O rosto inchado. Jesus estava naquela cruz deformado por toda a pancadaria que tinha levado, querido, todo ensanguentado. Quem é que aguentava olhar para Jesus? Alguém disse que Jesus era feio. Corte isso, irmão. Jesus era normal. Eu diria, como disse Josias Menezes, quando ele fez aquele no rosto de Cristo, foi gravado por mais de 50 grandes cantores, não é? O rosto de Cristo, é lindo aquele hino, viu? Se você não conhece, põe no YouTube, o rosto de Cristo, de Josias Menezes. Vai vir cantores, Feliciano Amaral, muitos e muitos e muitos eu poderia citar aqui, não é? Mas o que eu quero dizer é isso aí, ele estava deformado, mas ele não era assim, não é? E o texto aqui diz, e ele na oração ao Pai, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Né? E eu quero dizer, um exemplo para nós foi o primeiro mártir no Novo Testamento, Estevão. Você viu o que aconteceu com Estevão? Estevão foi apedrejado, aqueles sacerdotes, aqueles religiosos apedrejaram o homem, ele caiu. E Estevão fez uma oração por ele, não lhes impute esse pecado. Quer dizer, não cobre deles esse pecado. Estevão estava fazendo o que Jesus ensinou, queridos. Fazer bem, orar pelos que vos caluniam e vos perseguem. Está lá 1 Timóteo 1 e 2. Pode ser que Deus, em sua graça, abençoe nossa nação como resultado, mas não há garantia de libertação nacional. Mesmo que Deus tenha usado nossos esforços para trazer arrependimento e reavivamento nacional, não há garantia de que a nação seria salva política e economicamente. Como crentes,
temos a garantia da salvação pessoal em Cristo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há aleluia, para os que estão em Cristo Jesus. Mas olhe bem, hein, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, que é aquele Espírito com letra maiúscula, quer dizer o Espírito de Deus, como está lá em Gálatas 5:16, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, louvado seja o nome do Senhor. E também temos a garantia de que Deus nos usará para cumprir seus propósitos, sejam eles quais forem. É nosso dever como crente viver vidas santas, buscar Deus, orar e compartilhar o Evangelho, sabendo que todos os que creem serão salvos. Mas a Bíblia não garante a salvação política, cultural ou econômica da nossa nação. Isso nós temos que saber disso, não é, queridos? Alzileia Marques, um abraço, querida. Dá um abraço do pastor Afonso. Toda a família aí, Deus abençoe, que alegria ter vocês todos conosco. Bom, este é definitivamente um assunto apaixonante, né? A possibilidade, né? Vamos ver uma oração, que nosso assunto é oração, né? Possibilidade de parar o sol, acalmar a tempestade, ressuscitar mortos, levar pecadores ao Senhor, reconciliar irmãos, fertilizar estéreis pelo exercício da fé. A oração é um ministério ainda a ser revelado integralmente ao povo de Deus. Há tantas perguntas, tantas dúvidas, porém aqui Jesus nos convida à oração, isto é, com certeza, seu grande propósito nesta palavra. Não havia falado neste sermão sobre recompensa da verdadeira oração. Mas agora aqui no capítulo 6, 5-15, né, nota-se como, para dar ênfase à certeza de recebermos respostas às nossas orações, repete: pedi, buscai e batei. Pede, busca e bate. O que pede, recebe, o que busca, alcança, e o que bate, se lhe abre a porta. Agora, não esquecendo do ponto. Tudo, porém, que quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aceitemos com atenção, calma e coragem esse misterioso convite de Jesus, pensando nas seguintes possibilidades: quando a oração funciona e quando a oração não funciona. Vamos dar alguns passos para vocês aqui. Primeiro, quando aparentemente a oração não funciona, exceção que confirma a regra. A. Pedir, quando o filho pede mal, pedra, cobra ou escorpião, Tiago 4:2-4, esbanjar em prazeres e amizade do mundo, é muito natural, pela pista da figura, filho que pede, imaginar que pedimos mal. Não é? Aliás, a oração ensinada hoje pelos grandes comunicadores gospel, livros, TV, rádio, conferências de avivamento, etc., são muitos casos com pós-graduação em como pedir mal e ainda receber. Pede! Olha aqui, se você tiver fé, Deus vai te dar. Tinha um pastor que abriu o programa dele com iate assim, de 40 bilhões, de não sei quantos bilhões, eu nem sei, estou dando valores assim de cabeça, né? Que tem oração. Para quê? Para que o Gênesis vai precisar do iate? Para que o Gênesis vai precisar do... Eu tenho o meu Fiesta, que a igreja me deu em 2008, que está novinho, que me serve para ir para todo lugar, eu dou glória. Teve uma vez que uma pessoa entrou no meu carro e disse: mas pastor, o senhor está usando um carrinho popular, o senhor devia estar usando... Aí deu o nome dos carros de ponta. Eu falei: não, mas esse carro aqui me serve, eu vou para todo lugar, estou dando glória a Deus com ele. É isso daí, se você quer status, tudo bem, eu não vou estranhar que você tenha o seu carro, dependendo da sua posição, amém, Deus abençoe. Eu não preciso, amém? Eu preciso de Jesus, preciso da graça de Deus, preciso do poder de Deus. Eu quero ver o que eu tenho visto, é Deus, por misericórdia, tirar uma alma da lama e trazer para Jesus. Isso é que eu preciso ver, isso é que nós precisamos ver, né? Para termos nossas orações atendidas por Deus,
depende de nossa comunhão com Ele, nossa convivência junto dEle, pois só assim conheceremos sua vontade e pediremos de acordo com a sua vontade, como está lá em 1 João 5, 14 e 15. Veja bem como você está tão ligado a Deus que as tuas orações vão ser sempre atendidas. Olha o que diz 1 João 5, 14 e 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora o 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Olha só, sabemos. Por quê? É aquela comunhão estreita. Eu vou lembrar da carta. Deus não quer religiosidade, né? Deus quer comunhão. Deus quer que nós vivamos em comunhão com Ele. Para ter comunhão com Ele, tem que se separar do mundo, irmão. Se você ainda tem prazer nas coisas do mundo, pede a Deus para te libertar. Porque esse prazer que você está tendo... Tem crentes que agora estão se preparando para assistir o carnaval, aquela festa diabólica, não é? E outras, e filmes também pesados, não é? Seja seletivo. O Espírito Santo está em você. Pergunta a Ele, vamos assistir um filme pornográfico aqui, Espírito Santo? Ele vai assistir com você. Isso é a derrota da humanidade. E Ele veio para libertar e dar vida. Seja seletivo, tenha comunhão com Deus, né? E aquele que se aproxima de Deus tem que se separar do mundo e do pecado. Isaías fala sobre isso. Quem faz separação entre vós e o vosso Deus? Os vossos pecados. Vamos lá, buscar. O filho já sabe o que quer ou o que deve querer, mas tem de caminhar até ela, perseverar. Nós temos lá em Daniel 10, 12 a 14, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Quem mexer com Deus, viva na presença de Deus. Eu tenho essa felicidade. Eu já pedi coisas para Deus que não é fácil. Pedi de madrugada, de manhã, tudo que eu pedi estava na minha mão. Esse é o Deus que nós servimos. Ah, mas antigamente era assim, agora não tem nada de antigamente. Nós não estamos servindo um Deus de antigamente. Hebreus 13:8 que diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia! Não é? Agora veja a palavra do anjo, que aqui é Gabriel falando, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que, agora veja, Gabriel um anjo, agora ele vai falar de Miguel. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, quer dizer arcanjo, né? Veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos de a oração é ouvida, E quando Deus manda o anjo trazer a bênção, ele vem e traz. Glória, eu tenho desfrutado dessas vitórias. Quase sempre nesse ponto da caminhada, os obstáculos surgem em maior quantidade. A palavra oração muda para dar-me forças para não desanimar, não desviar, não desistir e confirma a tua vontade. Quer dizer, que o crente está, será que eu estou acertando? Você está, porque Deus, olha, Leonardo Gomes Machado, abraço querido, Deus te abençoe, bem-vindo, não é isso? Porque você tem lutas, tem provas, meu Deus, eu estou orando, meu Pai. Porque não esqueça da paciência de Abraão. Não, paciência, pastor, é Jó. Não, paciência é Abraão. Imagine Abraão, ele pediu a Deus, Deus prometeu um filho, ele tinha 75 anos. Quando o filho nasceu, ele já tinha 100 anos. Já imaginou? 25 anos para uma oração ser atendida, mas ele esperou, sempre outro lá. O paciente Abraão prometeu ele uma terra e disse que ele não usou aquela terra ou não se apropriou da terra do tamanho de um pé. Vamos dizer que ele tinha um pé de 39, nem 39 centímetros ele possuiu. A posteridade dele possuiu, mas ele não possuiu. Deus te prometeu? Creia, espere, não desanime. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, aleluia, ele vai cumprir, não é? Vamos lá, bater
o filho chega até a resposta, mas a porta está fechada. Precisa bater, insistir, conquistar. Muitas confirmações foram dadas, mas um detalhe final ainda impede. Daí é preciso orar com insistência ainda maior. Não é mais uma petição, mas uma oração de invasão. Agora sim, a oração é: em nome de Jesus, levanta e anda, sai deste homem. Que coisa tremenda, né? Vou me lembrar de Pedro e João entrando na porta do templo chamada Formosa, não é? E lá estava um homem que era colocado ali, 40 anos que aquele homem era colocado para pedir esmola. Nunca tinha entrado no templo. Pedro e João dizem: olha para nós. Ele olhou esperando que ia receber uma moeda, né? Porque o pedinte ficava olhando para dentro da latinha dele para ver a moeda cair. Mas agora ele disse: olha para nós. Ele olhou: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus. Aleluia. Levanta e anda. Você crê que Deus ainda faz isso hoje? Eu creio, porque eu vi acontecer isso. Na cidade de Tiros, 380 quilômetros de Belo Horizonte. Ali, seu Geraldo foi levado para a nossa igreja com cadeirinha, né? Sentado lá, voltou andando para casa. Glória a Deus, está morando no céu hoje. Glória a Jesus por isso. Então eu digo, eu creio que o Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de sempre. Por fim, neste ponto, quero dizer que precisamos perseverar em oração individualmente e com a igreja. Os crentes costumam dizer que a igreja tradicional tem um defeito histórico com oração. Isso não é verdade, queridos. Desculpe aí, eu fui presidente do Conselho de Pastores aqui da Zona Leste, da capital de São Paulo, e me envolvi com pastores de todas as denominações: batista, metodista, presbiteriano, Assembleia de Deus. Eu confesso, me vi no meio de homens poderosos. Teve uma vez que eu ainda brinquei com um dos pastores batistas e disse: olha, eu vou lá na convenção batista e vou te caguetar, você é pentecostal. Eu disse: ah, pastor, mas por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Aquele homem falava, você sentia o Espírito Santo balançar. Irmãos, cuidado. Ah, não, mas deixa o mais para lá. Eu sou um homem, trabalhei para 3 patrões, todos 3 disseram para mim: Gênesis, eu quero resultado. Primeiro para português, depois para americano, agora é para Deus. Os 3 querem resultado. Deus está querendo o resultado, não é o que você parece ser, não. Qual é o resultado que você tem produzido no reino de Deus? É resultado. Eu disse assim: meus 3 patrões me deram a mesma ordem: resultado, resultado. Louvado seja o nome do Senhor, que com 80 anos ainda estou vendo resultado no ministério. Glória a Deus. Em Atos 2:42, né, as igrejas históricas evangelizaram o mundo com oração, poder e consagração. Essa era a bandeira da igreja primitiva. Não quero saber o seu rótulo. Eu já fui em igreja metodista, que era fogo puro do início até o fim. Ah, mas mesmo eu não quero saber o que acontece. Né? Você julga pelo que você acha. E eu tenho tido uma experiência pela convivência com esses homens de Deus. Aleluia para Jesus. Depois cada um vai dar conta de si mesmo, mas Deus cuida da tua vida, cuida do teu ministério. Deus não vai cobrar de você o que os outros não fizeram, não. Vai cobrar do que você não fez. Porque Deus deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e 1 talento. Ele está mostrando ali que Ele dá dons para nós. Lá na presença dEle vai dizer: Gênesis, o que você fez com os talentos que eu te dei? Meu Deus, tem misericórdia. Você vai dar conta. O que recebeu 5 veio com 10. Senhor, granjei 5. Oh, sobre o pouco foste fiel, é pouco. Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Chegou no que tinha 2. Oh, Senhor, tu me deu 2, aqui estão 4, ganhei 2. Aí que chegou no que tinha 1. Disse que a melhor defesa é o ataque. Ele já chegou atacando. Eu sei que tu és homem severo, quer colher onde não plantou. Começou a praguejar. Ele falou assim: mas então por que você não deu o meu talento aos banqueiros? Agora eu voltaria e receberia o meu com juros. E ele emudeceu. E Jesus amarra ele, joga nas trevas exteriores. Queridos,
Deus vai cobrar. Vai, porque cada um de nós dará conta de si mesmo, né? Você não é salvo pelas obras, mas o seu galardão, sim. Agora tem aqueles que se rebelam contra Deus. Misericórdia, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Luizinho Otalito, oh, meu Deus. Um respeito que eu tenho por este jovem. Conheço esse jovem pelo menos há uns 40 e tantos anos. Não que ele seja velho, que ele está jovem, ele não envelheceu. Eu envelheci, ele não. Mas é uma bênção, né? Tem os programas dele aí. Ele foi, eu diria, o substituto de Josias Menezes. Eram amigos e agora ele está aí fazendo um trabalho lindo. Deus te abençoe, querido. Então, amados, não é? Aqui nós temos Atos 2,42 que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Louvado é o nome do Senhor Jesus, queridos. Nós da igreja precisamos, a liderança da igreja deve reunir-se muito mais para orar do que até para administrar, uma vez que na oração convidamos o Senhor Jesus a entrar em nossas emoções, ações e decisões. Assim vem-nos a direção correta e dá tudo certo. Vamos lá. Os jovens devem preocupar-se menos com sociabilizar-se e cantar, e sim estudar mais a Bíblia e orar. Porque hoje, por falta de conhecimento bíblico, estão fazendo hinos que são verdadeiras aberrações, não tem nada de adoração. E os hinos é para adorar a Deus. Amém? Igualmente todos os departamentos da igreja, comunhão de senhoras e crianças. Eu louvo a Deus que a nossa união feminina tem se dedicado à oração. Glória a Deus, Deus abençoe. Deus respondeu e o filho não percebeu. Aprenda esta pequena ilustração, provação e tribulação e oração, não é? O único sobrevivente, aqui é uma pequena história que eu trouxe para trazer para a meditação de vocês. O único sobrevivente de um naufrágio foi parar em uma pequena ilha desabitada fora de qualquer rota de navegação. Ele orava fervorosamente pedindo a Deus para ser resgatado, mas os dias passavam e nenhum socorro vinha. Mesmo exausto, construiu um pequeno abrigo de madeira para que pudesse se proteger do sol e da chuva e de animais, também para guardar seus poucos pertences. Um dia, saiu em busca de alimento e quando voltou encontrou seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado e revoltado, ele gritava chorando: pior aconteceu, perdi tudo, Deus, por que fizeste isso comigo? Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedinho, foi despertado pelo som de um navio, olha só, aleluia, Jesus, pelo som de um navio que se aproximava. Viemos resgatá-lo, disseram. Como souberam que eu estava aqui? Perguntou ele. Nós vimos seu sinal de fumaça. A casa dele pegou fogo e ele se desesperou. E era Deus para trazer o socorro. Oh, Deus Todo-Poderoso, glória a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. É comum sentirmos desencorajados e até desesperados quando as coisas vão mal, mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembra-se, se algum dia o seu único abrigo, aleluia, glória a Deus, estiver em chamas, oh Deus, esse pode ser um sinal de fumaça. Ah, Senhor da glória, que fará chegar até você a graça divina. Aleluia para Jesus, não é? Ai, cheguei ao ápice, eu não aguento mais. Então ajoelhe e diz: Senhor, agora é o Senhor. A oração é respondida. Tem que ter o tempero da fé. Está lá em Tiago 1, 6 e 7. Instrui que ao pedir sabedoria a Deus, está no verso 5 do 1, deve-se fazer com fé sem duvidar, pois o inconstante é como a onda de mar levada pelo vento. A Escritura enfatiza
que quem duvida tem o ânimo dobre e não deve esperar receber nada do Senhor. As dúvidas em nossas petições, eu estou concluindo, hein? Constitui um obstáculo à resposta divina. Será que é da vontade de Deus? Meu irmão, peça. A vontade de Deus vai ser realizada. Senhor, por misericórdia, me ajuda aí. Não é? Pedro pediu a Jesus que fosse o seu encontro sobre as águas no mar da Galileia, mas duvidou e afundou. Devemos pedir a Deus fé antes de dirigir qualquer petição. Está lá em Hebreus 11:6, eu aqui encerro. Afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo destaca 2 requisitos para quem se aproxima de Deus: crê firmemente que Deus existe e que Ele galardoa, recompensa aquele que o busca sinceramente. A fé é, portanto, a base da relação com o divino. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando a nossa aula. Glória a Deus. Muito obrigado pela tua presença. E agora nós vamos cantar o nosso louvor de encerramento. Abre aí o seu cantor cristão no 137. E agora vamos adorar o Senhor com este louvor. 137 do cantor cristão. Amém, queridos? Glória a Deus. Enquanto ao Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Quero informar, está o pastor Wesley também conosco, os demais já foram apresentados, né? Muito obrigado pela sua presença, sua oração e sua participação comigo aqui, amém? Mesmo que seja assistindo. Deus abençoe a todos. Logo mais um domingo muito abençoado no culto, uma boa palavra nos pregadores. Que Deus continue usando grandemente os seus servos. Não esqueça do culto presencial. Quero lembrar que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, uma palavra para o teu coração. Hein? E às 18 horas temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. E o nosso culto, também hoje é o culto de missões, né? Quero lembrar a igreja sede que nossa escola começa às 16 horas, e às 17 horas é a nossa assembleia para prestação de contas, como fazemos todo segundo domingo. Deus abençoe a todos grandemente. Deus abençoe a todos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós estaremos juntos. Agora vamos orar e agradeço a Deus pela companhia de vocês todos. Amém? Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio de ministrar a Tua palavra para o Teu povo, Senhor. Abençoe grandemente todos que estiveram comigo, todos que estarão depois através dos grupos também. Senhor, abençoa. Tu sabes, né, tua serva Iracema Bittencourt agradeceu o sucesso e a saúde do teu servo, que o Senhor continue completando aquela obra. Eu continuo orando pelo pastor Expedito dos Ramos Nery, ele está internado. Pastor Valadares ainda está internado. Abençoa, Pai, que as tuas mãos sobre esses servos, ó Deus, esteja operando, tu sabes de todas as coisas. Agora abençoa os nossos ouvintes, dá um culto abençoado logo mais em suas igrejas, Pai, e que eles não deixem de estar presentes no culto presencial, que é quando, como igreja, de fato, nos apresentamos ao Senhor, a noiva do Cordeiro, para adorá-lo.
Abençoa grandemente a nossa nação brasileira. Ó Senhor, a tua igreja, ó Pai, ó Senhor, que é o sal e a luz da terra. Abençoa grandemente. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém, e eu digo amém. Deus abençoe a todos e até logo mais, às 18 horas.